Bem-vindos e bem-vindas a todos e todas aqui no Conexões, mais um encontro aqui pela multiplataforma TAT. Toda terça, toda sexta-feira, às 9h30 da noite, sempre com um grande entrevistado, sempre um tema muito interessante e com muita ênfase na educação, na cultura, no meio ambiente, movimentos culturais, movimentos sociais, né? Na política também. E desta vez nós temos um assunto muito interessante para tratar aqui no Conexões essa semana. Literatura, mas alguém que já explorou diversos outros campos, diversas outras searas, né? Principalmente no campo da comunicação, do rádio, TV, imprensa. Nós estamos falando aqui hoje do nosso queridíssimo amigo João Augusto. Bem-vindo, meu querido. Obrigado, professor. Alegria estar aqui com vocês, alegria estar aqui na TV Tati. Muito obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos, hein? Ainda mais com você, que a gente já conhece de longa data, Não né? é verdade. Amigo de muitos anos, há bastante tempo. E sempre acompanhando sua trajetória, a sua caminhada aí, né? Nesses campos aí da cultura e outras cositas más, né? Ô João, mas vamos falar mais de você no início aqui do programa, né? Afinal, você começa nesse campo da comunicação, porque a literatura é também um campo de comunicação, né? Uhum. Em outras searas, né? Rapidamente assim, você começa quando? Você se desabrocha para a vida, né, cultural e de comunicação, em que momento? Olha, era o ano de 96, 97, eu era gerente de uma empresa com 100 funcionários, trabalhava na parte administrativa, gravata, camisa... Bem quadradinho, bem padronizado, João. Eu falei, poxa, não é isso, tá errado, tô no caminho aqui, não quero isso aí para mim. Tá dolorido. Eu falei, bom, eu quero produzir, eu quero criar, esse mundo não é o bastante, né? Enfim, eu fui apaixonado por novela, principalmente na década de 80, e eu fui com o sonho, caminhei com o sonho de ser autor de novela. E isso me tirou do meu trabalho na área administrativa e me levou para o jornalismo, foi o primeiro passo. Falei, bom, se eu quero fazer novela, eu tenho que entender linguagem de televisão. Fui trabalhar aqui na TV Tati no ano de 98, mas na Rádio Tati, eram juntas, né, rádio e TV, ainda na 13 de maio, como operador de rádio, da meia-noite às 6. Você fazia madrugada, então? Fazia madrugada. Então, como não tinha locutor, eu ficava só monitorando os equipamentos e tal, eu ficava estudando gramática e literatura. Então, lia enciclopédias, enfim, livros, romances, contos, livros de gramática de várias personalidades brasileiras, né? E me aprimorando, estudando, né? Me edificando para poder ser um bom redator, para poder ser um bom escritor. E tudo surgiu daí. Depois, dentro da própria TV, eu fui passando a produtora, a repórter, a editor, trabalhei com jornal também, fui editor de jornal, revisor, fui gerente de reportagem, né? Na Rádio 79, que hoje está aqui na casa também, né? Depois assessor de imprensa, e por esse caminho todo aí. Foi construindo então, né, essa caminhada que acabou te levando mais recentemente, você abraçou com toda a força o campo da literatura, é isso? Como a novela, ser autor de novela é um pouco distante, né? Isso é um nicho bem pequeno, né? Bem reduzido de pessoas, eu comecei a escrever para outras áreas. Então, escrevi literatura infantil, literatura infanto-juvenil, comecei a escrever pequenas peças de teatro para a escola, né? Tenho amigos, professores que ensinaram as peças que eu escrevia. Comecei a escrever contos, crônicas, fui premiado nessas áreas. Cheguei a produzir documentário, a dirigir e produzir documentário aqui em Ribeirão Preto também. Cheguei a trabalhar num grupo de cinema onde funcionavam os estúdios Kaiser de cinema, trabalhar com Guilherme de Almeida Prado, num projeto do Ministério da Cultura, né? Era um dos redatores desse projeto que concorria a uma bolsa, enfim, muita coisa aí pela frente. O que apareceu por último para mim foi a poesia, e foi na poesia que eu me reconheci, que eu me enxerguei, que eu achei que tinha me encontrado. Nós estamos entrevistando aqui hoje o nosso querido João Augusto, ele que é escritor, poeta, né? Estamos aqui na multiplataforma Tati, no programa Conexões, sempre com uma pegada muito forte na cultura, na arte e na literatura, né? Ô João, realmente nós já entrevistamos aqui vários escritores, né? Principalmente em momento aí de lançamento, de obras e tudo mais, né?
E sabemos que você lançou recentemente, bem recentemente, um livro de poesias. Sim, né? lancei, é o meu 5º livro, se chama A Última Estrela Tropical. Ele foi lançado pela editora Patuá, de São Paulo, contém 40 poemas. O título é A Última Estrela Tropical, volume 1, Diálogos e Sonho. É esse aqui que nós estamos mostrando aí na sua tela. A capa tá aí, bem bacana, uma capa bem elaborada também. Muito bom. São 40 poemas, todos eles dialogados com poetas do passado e poetas do presente. Justamente, professor, num contraponto a que a gente pode chamar de uma intransigência que toma conta do Brasil e, por que não, do mundo, né? Se a gente for falar de diálogo hoje, quando a gente argumenta diante de uma opinião, parece que é um insulto, parece que é uma ofensa. Quando a gente tenta ampliar o ponto de vista sobre alguma informação, a pessoa que esboçou esse ponto de vista parece que se sente ofendida. Então, assim, a comunicação ficou violenta, né? Principalmente pelas redes sociais. E a gente sabe, a gente aprende, isso é antigo, o diálogo nasceu com a filosofia. Sócrates ensinava, né, que pelo diálogo a gente consegue ultrapassar a violência, a gente consegue resolver problemas de contradição e pacificar os homens, né? As relações humanas, né? Exato. Eu estou lembrando aqui, João, que as grandes obras dos filósofos gregos, né? Principalmente Platão, elas foram escritas em diálogos. Exatamente. Né? Então, você está falando uma coisa muito interessante, como que o diálogo hoje desperta, inclusive, uma certa resistência, quer dizer, as pessoas não querem dialogar, Sim. querem fazer valer a sua própria opinião, sem o contraditório, sem o debate, sem o... Há uma busca incessante pela razão para você prevalecer, né? E a sua opinião tem que ser, parece que é o caminho único para a vida, quando não é, né? Quando o ser humano, o próprio ser humano, é em si um universo, como diz Raul Seixas, né? Cada um de nós é um universo. Como é que uma opinião vai se estabelecer diante de um mundo infinito e plural como esse, né? Então, se alguém coloca uma opinião na rede social, por exemplo, você vai lá e fala, olha, eu penso assim, é um pouco diferente. Essa pessoa parece que toma isso como insulto, né? Não se vê mais como uma forma de você ganhar uma dimensão maior em determinado assunto, né? O Edgar Morin, por exemplo, que é um pensador francês, sociólogo, está vivo ainda, tem 98 anos, fez dia 8 de julho agora. Brilhante, brilhante. Brilhante. Ele fala da teoria da complexidade. Nós somos únicos e múltiplos ao mesmo tempo, né? Então, nós temos um destino em comum, nós vivemos uma aventura em comum, né? Como é que vamos negar a opinião do outro, né? Ô João, você, a última Estrela Tropical, você coloca volume 1. Tem a perspectiva, então, de ser uma coleção? Como é que é? Eu estou iniciando o trabalho do volume 2, mas ainda não tenho uma área específica para trabalhar. Esse Diálogos e Sonho, nesse eu dialogo com poetas do passado e do presente, mostrando que é possível a gente convergir em muitas ideias, né? A partir de uma ideia de um poeta, eu faço expandir aquele tema, aquela situação. Isso devia ser na vida para todas as pessoas, né? Fala do sonho também, porque é impossível viver sem sonhar. O Antônio Cândido, um crítico literário fantástico, falecido agora em 2017, sociólogo também, disse que é impossível a vida sem sonhos e que a literatura seria o sonho acordado da civilização. Olha que bonito, né? E não há nada que esteja no mundo de hoje, por exemplo, estamos diante de câmeras aqui, de operadores, de painéis, de cenário, luzes, estúdio, enfim. Isso tudo foi imaginado um dia, foi sonhado um dia, né? Mas as pessoas estão vivendo muito mais trancadas num mundo particular, numa melancolia infinita, numa angústia infinita, por isso esse adoecimento tão grande, né, das pessoas no mundo todo. As pessoas estão deixando de sonhar, estão trocando ilusão por sonho. Ilusão é o que vem de fora para dentro, como mercadoria. O sonho é o que nasce de dentro para fora, né, professor? Quem sabe o segundo, daqui a alguns anos, né, o segundo livro, para a gente partilhar também dessas experiências, navegando com a palavra, né? Muito bom, muito legal, viu, João? Agora, e os outros livros anteriores? Eu queria que você falasse rapidamente sobre a sua produção antes da última Estrela Tropical. Eu tenho 5 livros, esse é o quinto. Em todos eles eu trabalhei temáticas diferentes. O primeiro livro é de 2009, se chama Que Diabo de Poeta És Tu? E foi até feito aqui pela Gráfica São Francisco, a quem devo o meu agradecimento até hoje, né? E foi um livro escrito sobre uma
profunda depressão. Eu estava realmente muito mal, passava por uma fase muito difícil da minha vida. E ele é todo pessimista, pesaroso, né? Tem situações muito doloridas ali. Depois veio o segundo, um pouco diferente, com um ponto de vista melhor diante do mundo. O terceiro, até com algumas sátiras, alguns pontos de vista assim, mais bem-humorados, né? O quarto livro foi uma ode à palavra, e esse quinto livro agora falando de diálogos e de sonho também. Eu acho que é o que move a humanidade, que está faltando para a gente, né? O Voltaire, a gente tem uma frase bonita, né, que é atribuída a Voltaire, mas na verdade é a biógrafa dele, a Evelyn Beatrice, quem forjou essa frase, dizendo: olha, posso não concordar com nada do que você diz, mas morrerei defendendo o direito de você dizer, né? Isso foi a biógrafa que sintetizou o pensamento de Voltaire e fala sobre o diálogo, né? Então isso é imprescindível para a vida, né? A compreensão humana, voltando a Edgar Morin, né? Hoje a gente não tem esse nível de amadurecimento para compreender o erro de uma pessoa, ou a dificuldade de uma pessoa, ou a amplitude de um mundo de uma pessoa, diante da nossa pequenez, às vezes, né? A compreensão humana está muito em falta também, né? Ô João, e para encerrar o primeiro bloco, a gente poderia fazer uma coisa interessante aqui, né? São 40 poemas. São 40 poemas. Você vai escolher um desses poemas, né, para recitar aqui para a gente, claro, né? Claro, sim, com o maior então, prazer. Dá uma olhadinha aí. Bom, aqui no livro, professor, ele tem diálogos com Drummond, João Cabral, Manuel de Barros, Virginia Woolf, Edgar Allan Poe, T.S. Eliot, Charles Baudelaire, poetas novas também do Brasil, a Ana Martins Marques, a Francesca Cricelli, enfim, a Silvana Guimarães. Eu vou ler um poema, eles são numerados, eles não têm nome. Eu vou ler o de número 6. A epígrafe, que é a base do diálogo nesse livro, diz assim: não fui na infância como os outros e nunca vi como os outros viam. Edgar Allan Poe, em Só, um poema chamado Só, que ele fez. Diante do que ele escreveu o seguinte: como Poe, amei sozinho o que sozinho me restava amar. A vida começa atrasada. Tinha no irrespirável das noites sem ar uma secura de estrelas no peito. Carregava duas cores no bolso, o branco e o nada. O pouco era longo e farto. Na madeira gasta dos olhos, um arco-íris de carvão sustentava o céu, que era impossível inventar. A vida irreconstruível do fim para o começo. Na alucinação dos dias, a admirável lentidão do amor que nunca florescia. Amar sozinho é escrever para o silêncio. De dentro dos olhos pretos da vida, uma rosa explode escuro, tão universal como a fome, como o ódio, como o homem. A vida que delira e inflama, lenta e sozinha, como um punhado de amor deixado pelo caminho. Esse foi um poema em diálogo com Edgar Allan Poe. Que lindo, hein? Um poema que ele chamava com o nome de Só. Só. Um poema chamado Só. É quase que uma resposta a este Só. É isso aí, é isso aí. Muito legal, muito bom mesmo. Ô João, a gente vai encerrando aqui agora o primeiro bloco, né? Daqui a pouquinho a gente retorna aí, porque aí a nossa conversa vai se alongar por outros caminhos, outros meandros aí, né? Da nossa vida cultural, artística e principalmente da comunicação, né? Que bom, obrigado. Vamos lá, encerrando o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente está de volta. Achar que nunca poderá acontecer com você.
mais diversão. Olá, eu sou Patrícia Penteado e quero fazer um convite para você. Estar junto comigo de segunda a sexta, a partir da 13h, para iniciarmos a tarde juntos. Tudo em altíssimo astral. Eu te espero, hein? Programa Alto Astral, com Patrícia Penteado. De segunda a sexta, à 13h. Na TV Tati. Muito mais Ribeirão. Eu tenho 5 anos e sou filha única. Mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Retornando aqui ao primeiro bloco, pela multiplataforma Tati, no programa Conexões Ribeirão, entrevistando hoje o nosso querido João Augusto, escritor, poeta, comunicador, né? Ô João, a gente estava falando aí da sua última produção, né? Que foi exatamente a última Estrela Tropical, né? Está aqui mais uma vez, o último lançamento do João, que é um livro de poesia, são 40 poemas, né? Em diálogo com outros poetas do passado e do presente, né? Ô João, como é que é essa questão hoje de quando alguém, né, quer divulgar a sua produção, os seus contos, a sua poesia, a sua história, essa questão com as editoras, né, a parte editorial. É fácil publicar um livro? Não é fácil, professor. Embora haja mecanismos que tenham ajudado, por exemplo, hoje você paga para publicar um livro, há muitas gráficas que fazem isso, né? Há muitas editoras gráficas que fazem esse tipo de trabalho, você gasta, sei lá, 4 mil, 5 mil reais para ter uma centena de exemplares, né? Mas a minha editora é uma editora de pequena média, ela avalia o seu original, se for aprovado ela publica, não tem custo, você tem os direitos autorais, mas isso é complicado na história da literatura em si. Né? No mundo todo, se você pegar um exemplo antigo, por exemplo, né? Se a gente for falar na França de Baudelaire, de outros autores antigos, todos pagaram para ter sua primeira edição. Aqui no Brasil, por exemplo, Carlos Drummond de Andrade, Ferreira Goulart, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, todos pagaram para ter a primeira edição do seu primeiro livro, né? Então é comum que se pague, né? O Brasil é um país que tem pouco leitor, né? A gente não pode tratar isso como algo cultural, porque senão as pessoas falam, bom, se é cultural, então eu não tenho culpa. Não, as escolas devem incentivar, tem que haver política pública. A gente tem aqui uma grande figura que é o Galeno Amorim, né? Que é um bastião nessa questão do livro e da leitura. Tem outras personalidades no Brasil que lutam por isso também. Né? Então, antes de pensar em publicar, um autor precisa ser um grande leitor, isso é fundamental. Mas o que está acontecendo muito, de uns anos para cá, é que todos querem publicar, mas não querem ler. Isso é difícil. Como é que você vai ser um bom autor se você não é um bom leitor? Né? Então, é uma coisa que está atrelada à outra, né? Ô João, e como é que você consegue conciliar essa questão das linguagens, né? Você como jornalista também, nessa área da imprensa, da comunicação, o fato jornalístico com as liberdades que a poesia acaba lhe oferecendo. Como é que você vê essa questão? Eu comecei no jornalismo, mas eu comecei movido pela paixão à cultura, pela paixão, como eu disse, às novelas de Dias Gomes, de Janete Claire, enfim, daquele pessoal... As grandes novelas que não se fazem, né, mais como antigamente. Que eram também autores de teatro, né? Então, isso tinha um embasamento muito forte.
Isso ajudou de uma certa forma, porque a minha escrita para o jornalismo nunca foi uma escrita muito seca, muito fria. Ela sempre estava envolta com alguma pitada de vida ali dentro, pulsando em cada texto jornalístico, né? Então não era um texto de bancada pronto para sair comercial, né? Ele não abordava de forma tão meticulosa assim. Isso me ajudou muito a ter um texto jornalístico um pouco diferente, né? E o meu texto jornalístico também me ajudou a trabalhar, por exemplo, quando eu comecei a escrever crônicas, contos, né? Quando eu comecei a trabalhar com teatro, isso você aprimora, né? Você faz uma mistura, você pega o que há de bom em cada uma das linguagens, né? Teatro, não há uma conto, contradição, crônica, cinema. né? Não há uma contradição entre as linguagens. Não há nenhuma contradição, nenhuma competição. Sim. Né? Você precisa ler bastante para encontrar as confluências, como os rios que sempre se encontram, as várias maneiras de escrever também são afins, né? Se você encontrar pontos pertinentes, você caminha bem. Ô João, só tenho a agradecer muito a sua vinda aqui hoje, foi um papo muito agradável, descontraído. Eu que agradeço, professor. Né? Poxa vida, parabéns pelo programa, ao Sá, ao Laerte Parente aqui, o pessoal da técnica, todos aqui que fazem o programa ir ao ar, né? Parabéns, são esses espaços de que o Brasil carece, né? Carece tanto, Ribeirão Preto, o Brasil, né? E nesse momento, principalmente, né, João? Muito. Como se bem coloca no título da sua obra, né? Diálogo, né? Conversa, precisa disso, né? Exatamente. Muito obrigado por ter vindo, tá? Eu agradeço. Gente, e nós vamos, né, encerrar esse programa, né? Com uma apresentação, mais uma vez, do nosso querido Fulô Santos, né? E o nosso querido Alê Machado, que estão aí aprontos, né, para a expressão de sua arte, né? Olá, meu querido, como é que vocês estão aí? Como é que vieram? Enfim, como é que está aí no nosso samba aqui em Ribeirão Preto, hein, Fulô? Nosso samba está muito bom, né? Tem muita gente boa chegando, tem novos talentos aí na nossa cidade. E eu tenho certeza que agora o samba tem crescido muito com a união da rapaziada. Tem muita gente tocando samba de raiz, né, Alessandro? O Alessandro também está com um trabalho maravilhoso lá na escola David Valese. Estou dando aula de violão lá no David, estou fazendo um trabalho autoral também. Logo, logo tem disco novo na praça. Muito bom, quer dizer que vocês estão no campo da formação também, isso é ótimo, hein? Formação, fazendo um trabalho bonito. Eu estou preparando um novo CD, estou com esse CD iluminado, trabalhando ele, né? Que tem composições de vários compositores do Rio de Janeiro, compositores que fez música para o Zeca Pagodinho, Alcione, Bete Carvalho, Reinaldo, Samba de Noca da Portela, Toninho Diniz, Toninho Nascimento, quer dizer, Bada, Marquinhos PQD. Que riqueza, hein, meu querido? Adalto Magalha, Zé Roberto. Olha só, muito bom. E aqui para os nossos telespectadores e ouvintes da multiplataforma, se você quiser acessar, né, os nossos programas anteriores, né, quiser acompanhar aí o que nós já apresentamos aqui no Conexões, acesse ao nosso site, né? Eu vou colocar aí para vocês, ó, o www.professorlages.com.br. Repetindo, está aí na tela também, www.professorlages.com.br. Você vai ter acesso aos programas aqui do Conexões, aos nossos textos aí publicados na imprensa, enfim, uma variedade enorme de coisas muito interessantes aí no campo da cultura, da educação, enfim, é o que nós estamos apresentando aqui também no Conexões. E voltando então ao Fulô e ao nosso querido Alê, o que vocês vão cantar hoje pra gente, hein, Fulô? Meu amigo professor Lages, primeiramente te agradecer pelo carinho, pela receptividade e pela sua generosidade. Vamos cantar um samba do grande compositor Adalto Magalha e Zé Roberto. Alô, meu amor. Exato, então nós ficamos por aqui encerrando Conexões brilhantemente com mais uma apresentação aí do Fulô e do Alê. Vamos lá. Alô, meu amor, eu sei que é você. Só porque brigamos, não quer responder. Não negue, o culpado fui eu. Tô querendo me desculpar. Você tem que me compreender. Até
tempo de recomeçar. Me diz qualquer coisa, não me deixe assim. Responda baixinho que gosta de mim. Me diz pelo menos boa noite, eu quero sonhar com você. Perdão, meu bem querer, eu gosto de você, mas preciso me controlar pra depois não me arrepender. Pro ciúme não me mata, ficou triste o meu viver. Preciso te encontrar, beijar a sua boca, te amar. Eu gosto de você, mas preciso me controlar pra depois não me arrepender. Pro ciúme não me mata, ficou triste o meu viver. Preciso te encontrar, beijar a sua boca, te amar. Alô, meu amor, eu sei que é você. Só porque brigamos, não quer responder. Não nego, o culpado fui eu. Tô querendo me desculpar. Você tem que me compreender. Há tempo de recomeçar. Me diz qualquer coisa, não me deixe assim. Responda baixinho que gosta de mim. Me diz pelo menos boa noite, eu quero sonhar com você. Perdão, meu bem querer, eu gosto de você, mas preciso me controlar pra depois não me arrepender. Pro ciúme não me mata, ficou triste o meu